Hoje a manhã está um pouco nublada, né? Chuvosa, um tempo mais frio, convidativo para a gente ficar na cama, né? Eu vi um meme, na internet cheio de meme, né? E tem alguns que são engraçados, né? Por conta do feriado, eu recebi um falando assim: é muito bom viajar e tudo mais, mas nada como você ficar debaixo das cobertas com o seu celular, né? Então, você fica naquele lugarzinho todo aconchegante que você tem na sua casa. Eu espero que hoje você possa fazer isso no período da tarde, né? Porque agora de manhã nós estamos aqui para cultuarmos juntos ao nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, João, capítulo 6. Eu venho estudando o capítulo 6 de João já há um bom tempo e tenho compartilhado com vocês alguns trechos desse capítulo. E hoje nós vamos tratar o trecho que vai do versículo 22 ao 27. João capítulo 6, versículos 22 até o 27. João capítulo 6, versículos 22 até o 27. Todos encontraram? Acessaram aí no seu celular, no seu tablet ou na sua Bíblia em papel também. Diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça por um instante. Senhor, nós queremos te bendizer e te exaltar, porque tu tens sido dia após dia o nosso Deus maravilhoso. O Deus que tem cuidado de cada um de nós em ricos detalhes que nós não podemos sequer enumerar, Pai. Os detalhes que o Senhor tem destinado a cada um de nós na particularidade das nossas vidas. Nós te louvamos porque estamos aqui reunidos para cultuar o teu nome e pedimos humildemente que o Senhor se revele a cada um de nós. Nós dependemos do Senhor, dependemos da sua revelação, dependemos da sua presença, dependemos da atuação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Nós somos tão pequeninos, Pai, e precisamos de ti para nos instruir e para nos guiar. É o que nós te pedimos nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, com base nesse trecho que nós lemos de João no capítulo 6, eu quero tratar com vocês o seguinte tema: o que te motiva? O que te motiva? Nesse texto que nós lemos, nós vemos uma multidão seguindo Jesus, e essa multidão está seguindo Jesus com uma motivação que eles tinham em mente ao seguir Jesus. E a pergunta que eu quero trazer para cada um de nós é: o que nos motiva? O que motiva a mim e o que motiva a você na nossa caminhada em vida e na nossa caminhada com Deus também. Como seres humanos, é comum que nós tenhamos motivações nas mais diversas áreas da nossa vida. Você tem motivações na sua área profissional, você quer se aperfeiçoar cada vez mais, buscar melhores qualificações para conseguir melhores cargos e assim por diante, melhores
vagas e oportunidades de emprego. Isso é normal, você ter motivações na sua vida profissional. Quem aqui já constitui uma família, você tem motivações na sua área familiar também. Você tem projetos para a sua família. Você tem motivações que dizem respeito aos seus filhos, ou a mudar para uma casa melhor, ou a conseguir estabelecer algum tipo de valor dentro da sua família que seja importante para o seu lar. Isso faz parte da nossa família, quando nós ingressamos nela, ter motivações voltadas para a nossa vida familiar. Nós temos motivações que dizem respeito à nossa vida financeira, e no nosso país, recentemente, por conta dessas discussões relacionadas à previdência e tudo mais, surgem inúmeras motivações com esse viés financeiro, né? Sobretudo nós que somos jovens aqui, pensando o que vai ser de nós lá na frente quando estivermos mais velhinhos, né? Quando a idade, aquela melhor idade ou a terceira idade nos chegar a todos. Então nós temos motivações que dizem respeito também à nossa vida financeira. Ou seja, a nossa vida humana, ela é permeada de inúmeras motivações em diversas áreas da vida. E também é comum que eu e você tenhamos motivações em relação a Deus, em relação à nossa vida com Deus. E é até comum que eu e você esperemos que as outras pessoas que nos cerquem, elas também tenham motivações em relação a Deus. É por isso que a gente espera que o nosso contato com as pessoas com quem nós andamos suscite nessas pessoas algum tipo de motivação em relação a Deus. Que o fato de nós estarmos caminhando com pessoas que nos cercam no nosso dia a dia, dê nessas pessoas algum tipo de motivação de conhecer a Deus, de aprender um pouco mais de Deus, um pouco mais sobre Jesus, sobre a fé que nós professamos, a fé cristã. E esse tipo de motivação em relação a Deus, ela é tão comum no nosso meio, que você já deve ter escutado aquela frase que diz assim, olha, aquele fulano de tal, se não vier pelo amor, virá pela dor, né? É uma frase que nós escutamos e é comum do nosso meio evangélico. O que a gente está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer com isso que determinada pessoa, se ela não for motivada pelo amor para ter um contato com Deus, ela vai ser motivada pela dor. Ou seja, se ela não vier quando tiver tudo bem com ela, ela vai vir quando tiver tudo ruim. Se ela não vier motivada por algo que está fazendo bem a ela vai vir ter um contato com Deus quando ela estiver sofrendo, quando algo estiver acontecendo muito ruim na vida dela, e ela vai vir então motivada a ter um relacionamento com Deus pela dor. Agora, o contato com Deus, a vida com Deus e a caminhada com Deus, eles são muito mais amplos do que apenas ser motivado pela dor ou ser motivado pelo amor. As inúmeras formas de se achegar a Deus são bem maiores do que dor e amor. Tem pessoas que se achegam a Deus por conta do desassossego da alma, de pessoas que buscam em Deus um alento, um refrigério para um mundo tão conturbado e caótico que nós vivemos, e encontram em Deus o seu oásis, o seu porto seguro, alguém que lhes dá uma paz que o mundo não pode dar. Ou seja, não é nem pelo amor e nem pela dor, mas vem por um desassossego interno. Tem pessoas que se achegam a Deus, como o Renato disse aqui no início do culto, e como nós conversamos também na semana passada, por observar essa tão grande criação que Deus fez e formou, e que ao olhar para essa criação, tem despertado dentro dela o desejo de conhecer mais desse Deus maravilhoso que criou um céu estrelado, que criou rios, que criou mares, que criou o homem com a capacidade de ter inteligência, de construir lindos prédios, rodovias, de fazer coisas magníficas.
E isso desperta na pessoa um desejo de conhecer mais desse Deus Criador. Não é de se admirar, irmãos, não é de se admirar que nós que fomos criados por Deus, queiramos em algum momento da nossa vida ter um contato genuíno com o nosso Criador. Nós trazemos em cada um de nós uma memória, ainda que nublada e às vezes esquecida, do Deus que nos criou. E esse sentimento de saudade, de memória do Deus Criador, nos leva também a caminhar em direção a Ele. E essa pode ser uma motivação muito genuína que nós encontramos para ter um contato com Deus Criador de todas as coisas, com o nosso Deus Criador. Essa vontade de ter um contato com aquele que nos formou e que nos gerou. Ou seja, as motivações para nos achegarmos a Deus, elas são diversas, inúmeras. E mesmo quando a gente já caminha com Deus há algum tempo, né? Talvez você diga assim, mas eu já caminho com Deus há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Mesmo quando a gente já caminha com Deus há um bom tempo, nós temos motivações no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Tem pessoas que querem aprofundar o seu relacionamento com Deus. É comum nós entrarmos em alguns ambientes e escutarmos orações do tipo: Senhor, eu quero mais do Teu poder, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais da Tua unção. Nós cantamos isso. E qual é a motivação para isso? Uma pessoa que ora isso, que canta isso, está motivada a ter um contato mais profundo com Deus. E é interessante que essas motivações para o nosso contato com Deus, elas são, em muitos sentidos, motivações genuínas, sinceras, motivações de uma fé que é motivação de uma fé aberta diante de Deus, de ter um relacionamento concreto com Deus. Agora, tem algumas motivações que são, digamos assim, motivações infantis com relação ao nosso contato com Deus, né? Eu me recordo que logo que eu me converti numa pequena igreja pentecostal, e era muito comum na minha época que eu me converti escutar umas histórias muito legais sobre Deus, assim, no sentido de que às vezes eu estava no culto, alguém pegava o microfone e ia lá na frente e falava assim: olha, irmãos, nessa semana eu tive 2 depósitos na minha conta que eu não esperava, foi Deus que me abençoou. E eu escutava aquilo lá e falava: isso tem que acontecer comigo também, né? Ter 1, 2 depósitos na minha conta, 3 depósitos de um valor que eu nem esperava, e foi Deus que me abençoou, né? Outro pegava e falava assim: irmãos, eu fui fazer a compra e quando eu fui passar no caixa, a moça falou que eu fui sorteado e não paguei a minha despesa, né? Eu ficava pensando naquilo, falei: nossa, que Deus maravilhoso, né? Um Deus que permite você fazer uma compra e não pagar a despesa. E eu fazia a compra sempre naquela expectativa, né? Será que eu vou passar no caixa e não vou ter que pagar a conta, né? Então eu queria que uma história dessa acontecesse comigo também, né? Essa era a minha motivação, né? E eu me recordo, olha que até um pouco engraçado, né? Eu me recordo que eu tinha um Fusca verde na época, que alguns até conheceram, né? E interessante que teve uma vez que eu enchi o tanque do Fusca, que eu não precisava muito para encher o tanque do Fusca naquela época, né? Mas eu enchi o tanque do Fusca e continuei andando com ele. Andava, e o ponteiro do marcador de combustível não descia. Ele ficava sempre no cheio. E eu entendi aquilo como um sinal de Deus. Eu falei: olha, Deus está multiplicando a gasolina no meu tanque e eu não vou ter que abastecer novamente. Aquilo me gerou tanta alegria que todo lugar que eu chegava, às vezes a gente ia em vigílias, ia nesses encontros mais pentecostais assim, e eu falava: olha, eu tenho um testemunho para dar, eu estou há 3 semanas sem colocar 1 litro de gasolina no Fusca, e todo mundo: glória a Deus, aleluia, aleluia, né? E eu todo feliz, motivado com isso, né, de que Deus estava operando assim algo sobrenatural no meu Fusca verde, né? E aí um dia eu descendo uma avenida, na descida o carro morreu, com um tanque cheio. Eu falei: ué, na descida ele apagou.
Fez a... Aí fui subir, não subia, né? Aí parou um rapaz para me ajudar. E ele perguntou, será que não é gasolina? Eu falei, não, gasolina não é. O tanque está cheio, né? E, inclusive faz tempo que eu não abasteço porque Deus tem me abençoado. Você crê em Deus, né? Aquele novo convertido, naquela vontade de pregar e tudo mais, né? Aí ele falou, mas será que não é combustível? Eu falei, não é. Aí ele abriu, o Fusca na frente, assim, ele abriu o capô e tava lá o pneu. Aí ele falou, vamos tirar para ver se não é combustível. Quando ele tirou o pneu, eu escutei, eu lembro como se fosse hoje o som de algo caindo assim, tuc. O que aconteceu? O pneu do Fusca tinha furado. Logo depois que eu abasteci ele, no último abastecimento. E eu troquei o pneu do Fusca e joguei o pneu. Quando eu joguei, ele prendeu o cabo de aço da bomba de combustível e ela ficou presa no cheio. Então não abaixava mesmo. Ainda que eu andasse, não ia ficar no cheio. O tanque já estava vazio, esvaziando, o Fusca esgoelando para eu poder abastecer ele, e eu não abastecia porque o tanque estava cheio. Mas resumo da ópera. A gasolina acabou, eu tive que empurrar o carro junto com um amigo que estava lá para me ajudar, abasteci e o Fusca começou a andar. E eu fiquei com uma cara de tacho enorme, achando que a minha gasolina estava se multiplicando e eu estava contando aquele testemunho para todo mundo. Horrível isso, né? Acho que a pior parte foi essa. Mas isso tudo mostrando que eu estava com uma motivação muito infantil em relação a Deus. Achando que Deus ele era um poço de combustível. Alguém que ia apenas encher o combustível do meu carro. Não que ele não possa fazer isso. Até acredito que se houver um propósito da parte de Deus nisso, isso pode acontecer. Mas que não era aquilo que Deus tinha para a minha vida naquele momento. Mas essa era a minha motivação em relação a Deus. Um Deus que seria um bom tanque de combustível para mim. Nesse texto que nós lemos, nós identificamos muito claramente uma motivação equivocada dessa multidão em relação a Jesus. Nesse texto, Jesus havia curado muitos doentes. Ele havia curado, ele havia multiplicado pães, Jesus andou sobre as águas, Jesus acalmou a tempestade. E por conta desses milagres de cura, multiplicação, andar sobre as águas, acalmar a tempestade, de todos esses sinais, uma grande multidão começa a procurar a Jesus. Por onde Jesus ia, sempre uma grande multidão seguia Jesus. Por onde ele andava, sempre uma grande multidão vinha atrás dele. Agora, é interessante quando essa multidão se achega novamente a Jesus, ela chega diante de Jesus, perguntando a ele alguma coisa, e a resposta de Jesus para eles é no sentido de entender a motivação que eles têm ao estarem se guiando em peregrinação rumo a Jesus Cristo. Vamos entender um pouco mais isso. O que essa multidão enxergou em Jesus? O que motivou essa multidão a segui-lo? Vamos ver o que esse texto aqui nos ensina. A primeira coisa que nós podemos aprender aqui com esse texto é que essa multidão viu em Jesus apenas um supridor de necessidades. Essa multidão viu em Jesus apenas um supridor de necessidades. Olha o que está escrito no versículo 26, que diz assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Olha o que Jesus diz a eles: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, não porque viram os doentes sendo curados, não porque viram eu acalmar a tempestade, não porque viram eu andar sobre as águas. Vocês estão me procurando porque vocês encheram a barriga de vocês e ficaram satisfeitos. Vocês tiveram uma necessidade pontual de vocês suprida e é por isso que vocês me procuram. Essa multidão tinha como motivação seguir a Jesus apenas porque tiveram uma necessidade pontual deles suprida. A verdade é que vocês estão me procurando. Jesus disse: a verdade é que vocês estão me procurando. A verdade é que vocês estão me procurando.
a multidão procurava Jesus. E existe uma sede humana de procurar Jesus, de procurar Deus. A verdade é que vocês estão me procurando. Nós podemos escutar ainda hoje Jesus falando isso para cada um de nós, para mim, para você e para aqueles que não conhecem ainda a fé cristã. A verdade é que vocês estão me procurando. Existe uma busca intrínseca do ser humano em direção a Deus. A verdade é que vocês estão me procurando. Agora, esse movimento da multidão em relação a Deus, em direção a Deus, nem sempre ele é claro num primeiro momento. Jesus disse que eles estavam procurando não porque viram os sinais milagrosos. Vocês estão me procurando não porque entenderam que eu sou Deus. Essa multidão estava seguindo a Jesus e procurando Jesus não porque entenderam que Ele era Deus capaz de operar milagres. Não porque entenderam que Ele era o Deus capaz de acalmar a tempestade. Não porque entenderam que Ele era Deus de operar maravilhas, de operar transformação de vida, de dar um novo nascimento. A motivação no primeiro momento dessa multidão ao seguir Jesus era simplesmente porque eles tiveram uma necessidade pontual que se chamava fome suprida. Eles tiveram uma necessidade inicial suprida. Eles estavam procurando Jesus porque encontraram em Jesus um fast food abençoado. Eles estavam com muita fome e Jesus multiplicou pães e peixes e todos saciaram a sua fome. Olha, irmãos, eu confesso a vocês que às vezes eu quero um fast food abençoado. De verdade, às vezes eu quero um fast food abençoado. Às vezes eu quero, no momento de muita fome, orar a Deus e aparecer assim uma lasanha na minha frente, com um arrozinho branco para eu poder comer. Às vezes eu estou assim, já muito cansado, esgotado. Às vezes eu espero de Deus assim um fast food abençoado. Vou orar a Deus e aparecer assim um egg cheese bacon para eu poder comer e saciar a minha fome. O paralelo que eu quero fazer aqui é que às vezes a gente espera em Deus um fast food abençoado. Às vezes a gente espera em Deus alguém como que seja um solucionador mágico dos nossos problemas. Às vezes eu quero orar a Deus e quero que os meus problemas sumam e desapareçam de uma hora para outra. Às vezes eu quero orar a Deus e o desejo que eu tenho é de desaparecer aqui e aparecer num paraíso assim, só com a natureza e poder ficar ali por um bom tempo. Às vezes eu quero orar a Deus e pedir que 5 ou 6 boletos do meu mês deixem de existir. Às vezes eu quero orar a Deus e pedir que Ele, de uma hora para outra, cure algum amigo meu que está passando por uma enfermidade e eu amo essa pessoa e não quero que ela sofra. Às vezes eu quero orar a Deus e pedir que de uma hora para outra, Deus possa operar de forma assim miraculosa em diversas áreas que eu esperava assim uma atuação muito repentina de Deus. Mas a realidade nos mostra que Deus não age por regra dessa maneira. A realidade nos mostra que Deus não é apenas um supridor de necessidades básicas, imediatistas, de uma hora para outra. A experiência com Deus vai nos mostrar que o que Deus espera para a minha vida e para a sua vida é um amadurecimento e um crescimento em fé nele. Não apenas recorrendo a Ele como Deus do fast food, não apenas recorrendo a Deus como nós recorremos a algum produto numa gôndola de supermercado, que nós precisamos disso e daquilo, e coloca no carrinho e pronto, a nossa necessidade está suprida e nós não precisamos de mais nada, estamos saciados. Não,
O que Deus espera para cada um de nós é que nós possamos crescer em nosso relacionamento com Ele, estar aptos para caminhar junto com Deus, entendendo o que Ele tem para cada um de nós, que é um caminho de amadurecimento nele, em que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que nós podemos entender é que esse povo seguia Jesus apenas porque tinha sua fome saciada. E Jesus estava esperando que ele estivesse seguindo a Jesus, porque ele era o Deus capaz de operar infinitamente mais do que ele pensava e imaginava. O nosso contato com Deus pode ser aprofundado nesse sentido, de que nós não esperemos de Deus apenas alguém que supre, dá, mas alguém que pode nos fazer entender que Ele é Deus conosco, Emanuel, a cada dia, para caminhar nas batalhas do nosso dia a dia, nos ensinando, nos fortalecendo, nos encorajando, dando a cada um de nós o ânimo necessário para vencer esse mundo assim como ele venceu. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós podemos caminhar com Deus nessa perspectiva. Não na perspectiva dessa multidão que buscava apenas pães e peixes para cuidar da sua fome física, mas com a motivação de encontrar em Deus aquele que é o nosso supridor de necessidades mais profundas. Existem motivações mais profundas que nós podemos suprir em Deus. O versículo 27 diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Não trabalhem pela comida que se estraga. Não trabalhem pela comida que se estraga. Jesus quis dizer algo assim: não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, assim como a comida. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, assim como a comida. Isso já é de vocês. O pão nosso de cada dia já é nosso, assim como é das aves dos céus. O pão cotidiano Deus já nos tem dado. O suprimento do nosso dia a dia Deus não tem deixado faltar. O que Deus está nos ensinando através dessa passagem é que existem motivações mais profundas que nós podemos ter saciadas em Cristo Jesus. A fome física que foi saciada desse povo, a fome do estômago, ela foi saciada e logo eles ficaram com fome novamente. Logo eles tiveram que comer novamente para saciar novamente a sua fome física. E você deve, se você tomou café da manhã na sua casa antes de vir para cá, daqui a pouco você já vai começar a ficar com fome de novo. São 11h27 agora, daqui a pouco você quer almoçar, porque você já está com fome, novamente. Repare, quando às vezes você vai em um restaurante que você queria ir há muito tempo, você chega naquele restaurante, come, até incorre no pecado da gula, né, de tanto que você come. E daqui a pouco você está na sua casa, passado algum tempo, você sente fome de novo. Você fala, poxa, estava tão gostoso naquele restaurante, poderia ter comido mais. Não, mas não, aquela fome já passou. Agora você está sentindo uma outra fome. É a fome física, que daqui a pouco você vai ter que se alimentar novamente, regularmente. Essa é uma fome que aquele povo teve suprida e achou que seria a todo momento assim. Eu quero pão, eu quero peixe. Esse pão nosso de cada dia já é promessa de Deus para a nossa vida. Agora, a fome que Deus estava saciando na vida dessas pessoas é a fome da vida eterna. Jesus disse: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Existe uma fome que não é a fome física. Existe a fome da nossa alma, a fome do nosso espírito, a fome genuína do nosso contato com Deus. E é essa fome que o Senhor Jesus veio suprir.
essa necessidade profunda que todos nós temos de um contato genuíno com Deus. É essa fome que o nosso Deus supridor pode nos alimentar, para que dela nós nunca mais precisemos nos alimentar novamente. Uma vez suprida por Deus, seremos plenos dele. Essa fome pode ser suprida em Jesus Cristo. Essa fome pode ser definitivamente suprida em Jesus Cristo. Nós podemos nos atentar para as questões mais profundas do nosso ser em Jesus Cristo e saciar essa fome da nossa alma em Cristo Jesus. A grande promessa de Deus para nossas vidas é essa, que nós estaremos eternamente com Deus. Não apenas pontualmente, uma vez ou outra, como nós temos aqui os nossos encontros no domingo pela manhã, uma vez por mês no Geram, mas esse encontro pleno com Deus, ele irá perdurar por uma vida eterna. E então nós teremos uma fome plenamente saciada em Deus. Essa fome pode começar a ser saciada agora, num contato genuíno com Deus supridor de necessidades mais profundas que nós temos. Não apenas a fome física, não apenas as coisas que dizem respeito a problemas pontuais nossos, mas aquelas necessidades que dizem respeito ao nosso ser, à nossa vida como um todo, que o nosso Senhor Jesus pode saciar em nossas vidas. Amém? Amém. Nós não precisamos ser como a multidão. Nós podemos preencher o nosso relacionamento com Deus de mais significado. Nós temos visto os sinais miraculosos de Deus e queremos valorizá-lo porque Ele é Deus. O nosso contato com Deus, ele não deve estar baseado assim em algum tipo de barganha. Olha, eu vou ter um contato com Deus porque eu espero ter algo em troca. Não, eu vou ter um contato com Deus porque Ele é Deus, porque Ele é o Criador, porque Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu desejo estar com Ele. Isso é o que me motiva, isso é o que deve nos motivar a ter, assim, um contato genuíno e pleno com o nosso Deus. Não é errado recorrer a Deus para suprir problemas que nós venhamos a ter no nosso dia a dia, mas é errado recorrer a Deus apenas para isso. O nosso Deus é mais do que isso. O nosso Deus, Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que nos justifica, aquele que perdoa os nossos pecados e aquele que nos dá uma vida eterna juntamente com Ele. É por isso que nós queremos ter um contato genuíno com o nosso Senhor. Isso deve nos motivar a aprender mais de Deus, a nos aprofundar mais em Deus, a querer ter um contato cada vez mais genuíno, porque o Senhor Deus quer estar conosco também. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar? E se um dia você vê que o ponteiro da sua gasolina ele não está descendo, confira. Pode ser que o seu marcador de combustível seja quebrado. Vamos agradecer a Deus porque Ele tem nos abençoado e tem estado com cada um de nós. Senhor, nós queremos Te louvar, Pai, Te bendizer e Te exaltar, porque o Senhor tem estado com cada um de nós e nós temos podido perceber que o Senhor tem suprido as necessidades do nosso dia a dia, porque essa é a Sua promessa para cada um de nós, que o pão nosso de cada dia, Ele não nos faltará. Agora, Deus, nós queremos saciar em Ti também as necessidades mais profundas do nosso ser, as necessidades da nossa alma, do nosso espírito, uma fome genuína e sincera que todos nós temos em relação a Ti, Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, que Tu possas, Pai, tratar no íntimo do nosso ser, tratar daqueles problemas, Pai, que dizem respeito a cada um de nós, Pai, quando nós reclinamos a nossa cabeça no travesseiro, quando nós nos acordamos pela manhã, quando nós suspiramos, Pai, olhamos para o céu, aquelas questões que são profundas em cada um de nós, Pai. São essas questões que nós queremos, Pai, ter trabalhadas diante de Ti,
para que nós continuemos sempre, Pai, crescendo na Tua presença, Pai, aprendendo mais do Senhor, da comunhão que o Senhor espera ter com cada um de nós. Que o Senhor possa nos abençoar nesse sentido, nos ensinar a caminhar contigo, Senhor. Nós dependemos de Ti, Pai. Nós pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós individualmente e também coletivamente como igreja, nos ensinando a ter um contato cada vez mais maduro, Pai, e também um contato mais genuíno contigo, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, Pai, e te bendizemos nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.